Amigos do Sport Center, o Flamengo enfrenta o Defensa e Justiça na próxima quarta-feira em Brasília pelas oitavas de final da Libertadores, mas antes tem um confronto neste domingo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro em Salvador. E aí fica a pergunta, será que o técnico Renato Gaúcho vai poupar alguns jogadores de olho na competição sul-americana? Bom, dificilmente ele vai poder contar, por exemplo, com o atacante Bruno Henrique, que ainda se recupera de um estiramento na coxa esquerda, nem mesmo foi a campo no Ninho do Urubu nesta sexta-feira, está no departamento médico. O zagueiro Rodrigo Caio também não enfrentou o Defensa e Justiça e também dificilmente vai a campo contra o Bahia em Salvador. O meia Diego, por outro lado, ele que tinha um problema no joelho esquerdo, um estiramento, já está mais recuperado, foi a campo, fez atividades e tem uma possibilidade de ser relacionado. Felipe Luiz, ele que é mais veterano, pode ser um dos jogadores poupados pelo Renato Gaúcho, de olho contra o Defensa e Justiça na próxima quarta-feira em Brasília. Quando chegou ao Flamengo, logo na sua apresentação, Renato Gaúcho foi indagado sobre a sua estratégia de poupar jogadores no Brasileiro, como fazia no Grêmio, e ele respondeu. O poupar em algumas competições, às vezes as pessoas interpretam mal. Poupar, nem o treinador quer poupar, ele sempre quer força máxima. Mas aí tem aquele papo que é normal entre o treinador com o preparador físico, fisiologista do clube. A gente sempre quer a força total. Mas no momento que você tem um jogador desgastado, no momento que o secar do exame do jogador pode te mostrar que ele pode ter uma lesão, esse jogador ele é poupado. O Flamengo ainda treina neste sábado no Ninho do Urubu e aí viaja para Salvador, onde disputa a partida contra o Bahia. Logo depois do jogo, viaja para Brasília, onde se concentra e treina até a partida de quarta-feira contra o Defensa e Justiça. Valeu, Pedro Henrique Torre. E aí o provável Flamengo para enfrentar o Bahia neste final de semana. Técnico Renato Gaúcho deve levar a campo Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. A dupla de zaga mais uma vez tendo uma oportunidade. Aí os meias, de novo, os volantes ali, Thiago Maia e João Gomes. Everton Ribeiro de um lado, Arrascaeta do outro. Michael e Gabigol lá na frente. Pedro, por enquanto, no banco de reservas. André Kifuri, começo contigo. Você fosse o Renato Gaúcho, eu pergunto, em geral, você pouparia jogadores pensando no Defensa e Justiça, jogo que vai ser em Brasília com o público, e acrescentando, Pedro no banco de reservas, é por aí mesmo? Bom, Edu, boa noite a você, boa noite ao Gustavo, uma ótima noite a todos e desde já um excelente fim de semana. Se eu fosse o Renato Gaúcho, eu estaria aqui com aqueles óculos escuros espetaculares que infelizmente ele não tem mais usado nas entrevistas. Evidentemente os óculos são para ocasiões especiais. Falando sério agora, vamos nos permitir um pouco de leveza aqui no Sport Center porque é bom também. Essa questão de poupar ou não poupar, além de todos os aspectos mencionados pelo Renato nesse trecho da entrevista que ele deu, a parte física, a condição de intensidade que é tão importante para que uma equipe seja competitiva no futebol de hoje, independentemente da escalação, tem também as diretrizes que a instituição, ou seja, o clube, adota para a sua temporada. E diferentemente do Grêmio, o Flamengo é uma equipe, é um clube hoje que luta por tudo, certo? É claro, não dá para você planejar a sua temporada no futebol brasileiro dizendo eu vou ganhar o Campeonato Brasileiro, vou ganhar a Copa do Brasil, vou ganhar a Copa Libertadores. Eu continuo insistindo, é uma opinião pessoal, talvez um dia um clube me prove que eu estou absolutamente errado em relação a isso e eu ficarei satisfeito, de fato, juro para vocês que se isso acontecer. Eu considero impossível no calendário brasileiro um time ganhar todas essas competições, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Dá para ganhar duas, como o Flamengo já fez, o Palmeiras também. As três eu considero que é impossível. Agora, voltando à situação do Flamengo, vale lembrar que o time que ganhou duas dessas competições em 2019 também fazia rodízios. A gente não pode, de novo, voltar a cair na mesma arapuca de que o Flamengo, na época do Jorge Jesus, escalava os mesmos 11 jogadores desde o início em todas as partidas. Não aconteceu isso. Isso é lenda do futebol, é fake news. A escalação top do Flamengo, aquela que iniciou a final do Mundial de Clubes contra o Liverpool, começou meia dúzia, 7, 8 partidas no máximo, se não me engano. O que existia era um rodízio, digamos assim,
um pouco mais conservador em relação ao que foram os rodízios do próprio Renato Gaúcho quando dirigia o Grêmio, quando vários jogadores da equipe mudavam drasticamente de uma partida para outra, quando não se tratava, evidentemente, das Copas, da Libertadores e da Copa do Brasil. Então eu acho que o Flamengo tem uma maneira de abordar o calendário e seus campeonatos que é diferente, e também é preciso entender que, de qualquer forma que se olhe para um calendário, existem prioridades. E a prioridade ela é exercida quando você tem jogos importantes no seu horizonte mais próximo e condição de preservar alguns jogadores. Então é assim que eu entendo que o Renato vai fazer, e eu não vou estranhar se determinados titulares não estiverem em campo no fim de semana. Vai lá, Zupa, eu estava com o microfone fechado, mas quero sua opinião também sobre Flamengo poupar ou não poupar contra o Defensa, contra o Bahia, pensando no Defensa. E a gente olha a escalação, a tela aí, que é uma provável escalação para o confronto contra o Bahia, e é o mesmo time, né, que venceu o Defensa na quarta-feira. Isso pode dar a impressão de que ninguém está sendo preservado, mas não é bem assim, né? A gente viu na própria matéria do Pedro Henrique Torre, os jogadores que estão sendo preparados para esse confronto. Então o Diego voltando de lesão, preparado para quarta-feira, pode ser que jogue no fim de semana, mas preparado para quarta-feira. O William Arão, que esteve suspenso, deve voltar para o jogo da Libertadores. O Bruno Henrique e o Rodrigo Caio são aguardados, embora não sejam presenças confirmadas. Então, o Renato vai tateando, né? E o Flamengo tem que manter contato com os principais times do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo, embora tenha jogos a menos, já teve algumas derrotas inesperadas dentro da competição, então é importante que mantenha essa pontuação sempre girando alto, né? Porque o Palmeiras está embalado no campeonato, o Red Bull Bragantino faz uma ótima campanha, o Atlético Mineiro pega o Corinthians aqui em São Paulo amanhã, mas também quer chegar mais firme entre os primeiros. Então, nesse momento, não dá para simplesmente falar, olha, esquece o jogo contra o Bahia, porque quarta-feira é Libertadores. E o Flamengo tem material humano para manejar isso dentro do possível e ter duas equipes bastante fortes para os dois jogos, né? O confronto contra o Bahia é um confronto complicado, embora o Bahia tenha muitos problemas, né? O Juninho e o Tassiano, que estavam emprestados por Palmeiras e Grêmio, foram vendidos, o Nino Paraíba não joga, então a linha defensiva do Bahia tem bastante problema para o Dado resolver, mas ainda assim, o jogo é em Salvador, ainda assim o Flamengo tem condições de manter um time bem forte para esse compromisso e guardando alguns dos principais para retornarem para o jogo da quarta-feira pela Libertadores. E, na minha visão, essa dosagem, essa administração, sem tirar força de nenhum dos dois jogos, é a decisão mais certa a ser tomada para o Flamengo se recuperar no Campeonato Brasileiro e não perder a vantagem, boa vantagem que tem no jogo contra o Defensa. Na tela, números do super artilheiro Gilberto do Bahia. Tá aí, ó, 18 gols. O Rodriguinho fez 8 nesta temporada e o Toro Rossi fez 6. O Gilberto, no momento, é o artilheiro isolado do Brasileirão com 7 gols. Ô André, talvez o jogo mais marcante dos últimos tempos do Flamengo contra o Bahia foi aquele 3-0, né? Que o Felipe Luiz foi tão criticado, tem aquela imagem dele correndo, tentando, ainda fora de ritmo, né? O lateral esquerdo do Flamengo, mas o Gilberto marcou naquele jogo, né? É sempre perigoso o artilheiro Gilberto. Um dos primeiros jogos do Jorge Jesus. São pouquíssimas as partidas do reinado do Jesus no Flamengo em que as coisas deram errado. Tem esse jogo, tem aquele contra o Emelec na Libertadores, em que o Diego se machucou gravemente, o time perdeu, Rafinha foi escalado meio fora de posição, as coisas deram completamente errado para o Flamengo e para o Jesus, ainda no início do trabalho, e como todo mundo sabe, essa situação foi solucionada no Maracanã, na volta, e no Campeonato Brasileiro o Flamengo também disparou, decolou e ganhou o campeonato com extrema facilidade. O Bahia é um time perigoso, o Bahia não pode ser encarado como uma equipe que não tem condições de vencer o Flamengo, especialmente agora, e também considerando
a própria atuação do Flamengo pela Copa Libertadores no fim de semana, em que houve, do meu ponto de vista, uma descaracterização bastante evidente em relação à personalidade da equipe e à maneira de atuar. O Flamengo se deu muito bem com um gol que foi fruto de uma jogada de sorte, a bola desviou e entrou no cantinho, meio passando por cima do goleiro, não havia a menor chance para a defesa no chute do Michael, mas no ponto de vista do todo, funcionamentos coletivos das duas equipes, eu entendo que o resultado mais compatível ao que as duas equipes mostraram teria sido um empate ou até a derrota do Flamengo. O futebol é pródigo nesse tipo de coisa, mas, digamos, para uma avaliação do desempenho do Flamengo no primeiro jogo do Renato, eu acho que o time deixou bastante a desejar com a sua força máxima para o momento e será necessário melhorar. Evidentemente também no Campeonato Brasileiro, cujo nível de dificuldade, como o fim de semana vai mostrar, é bastante alto. Tá aí, é um dos jogos interessantes deste final de semana, então, o Flamengo enfrentando o Bahia. O Corinthians vai pegar o Atlético Mineiro. A gente vai falar do Corinthians agora com o